Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, seu Filho amado. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos, meditações sobre o reino, todas as quintas-feiras, tomando por base o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós, semana passada, vimos que o reino dos céus, é tomado à força. Então, que o Senhor nosso Deus, que sempre fala com muita seriedade para conosco, e por essa razão ele morreu no meu lugar e no seu lugar, que ele possa nos capacitar e que nessa capacitação a gente deseje viver em serenidade e em seriedade para com ele, para que assim seja implementado em nós o desejo de colocar tudo diante do altar do Senhor. Porque dessa forma estaremos felizes, obviamente, e também estaremos alegrando ainda mais, promovendo prazer no coração do Senhor nosso Deus e Pai. Pai, cuida de nós e imprime em nós esse desejo. É o que nós choramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, entendendo que a gente não se pode, na verdade, dar ao luxo de ser complacente. A gente não pode se dar ao luxo de se encostar como cristão, de viver na calmaria, como se ele fosse simplesmente cair sobre nós. Não é assim que o cristão deve viver. A gente tem que tomar, a gente tem que se apoderar, a gente tem que se esforçar. E obviamente que a gente tem que pagar um preço por ele, pelo reino dos céus, porque ele é precioso. Você vê preciosidade no reino dos céus? É uma pergunta para você. E você vê também a glória de ser como Cristo, de ter a mente de Cristo, Você vê a glória de sofrer com ele para que você possa reinar com ele, Porque é algo glorioso, é tão maravilhoso, é tão assim atrativo que, obviamente, tanto eu quanto você deveremos estar dispostos a pagar qualquer preço para ganhar. E isso é o reino dos céus. Então, dentro desse contexto, a gente precisa vencer as oposições. E quando a gente olha o reino dos céus negativamente, ele é muito diferente do reino desse mundo. Tudo é diferente. O governo é diferente, a lei é diferente, o significado é diferente, o critério é diferente, o padrão é diferente, tudo é diferente. E porque tudo é diferente, obviamente que há oposição, há resistência, há perseguição. E a gente sabe que há muita oposição que precisa ser vencida, não somente em relação às tentações do mundo, mas acima de tudo, você precisa, como cristão, vencer o seu ego, porque na verdade o seu ego ele é egoísta, ele é mundano, ele é carnal, O nosso pensamento, as nossas emoções, as nossas opiniões, infelizmente, tudo isso está contaminado pela terra, pelo pecado, pela carne, E tudo isso se opõe, obviamente, ao reino dos céus. E essas oposições, elas precisam ser vencidas, tá? Essa é a razão pela qual o Senhor Jesus nos diz de maneira extremamente clara: a menos que você negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, você não é digno de ser meu discípulo. Então, o reino dos céus, ele não é para covardes, é para aqueles que têm um coração de leão. Na palavra de Deus a gente encontra mais de uma vez, Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6,10, dentre outros textos vão nos convocar a essa percepção de ser corajoso. Então, o reino dos céus não é para fracos. E por essas duas razões, o reino dos céus ele tem que ser tomado à força. Só que a violência não é essa violência que a gente costuma ver, não é a violência terrena, é a violência celestial. A violência terrena, a gente vê hoje, temos tempo para ver, temos a oportunidade de ver, entristecidos, obviamente, que há uma violência suficiente sobre a terra. E ela é latente em nossa nação, A violência partidarista, a violência ideológica, a violência por pessoas que se preocupam somente consigo mesmas, Tudo isso gera violência. Só que esta violência celestial é ser violento não para com o outro,
A violência terrena você é violento para com o outro. A violência celestial não, você tem que ser violento com você mesmo. E dessa forma, obviamente, você vai entender a necessidade de ser benevolente para com o seu próximo. A pergunta é, você está fazendo essa violência contra você mesmo, né? Porque se Jesus diz claramente, né, de maneira, desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e pela força se apoderam dele. Então, cabe essa pergunta, né? Você está fazendo essa violência contra você mesmo, então por que a sua vida cristã ela é tão fraca? É uma pergunta interessante, porque uma pequena coisa pode mudar o nosso curso, né? Por uma pequena razão, eu vejo pessoas abandonarem a igreja, abandonarem irmãos, se ressentirem, se magoarem, porque não estão fazendo violência contra si mesmas. Eu interpreto a minha jornada cotidiana de uma maneira renunciante, né? Então a gente precisa pressionar para ganhar o reino. A vida cristã de muitos tem sido muito fácil. Muitos não têm agido de forma diligente, não têm pago nenhum preço. E aí ficam pensando que podem simplesmente entrar no reino quando ele publicamente se manifestar na sua vinda. Obviamente que o cristão vai ser salvo, né? Vai estar qualificado para a salvação. Mas será que está qualificado para governar, por exemplo, com Cristo no milênio? A verdade dói, né? Ela não é fácil. Se a gente pressionar, né, a gente vai estar na glória quando ele voltar. Mas, embora a gente seja salvo, a gente vai ser simplesmente salvo. Tem muito cristão que está assim, né? Simplesmente andando na calmaria. Mas a gente precisa ser advertido, porque o tempo está próximo. E ainda a gente tem chance, período de pandemia, de isolamento, tantas oportunidades de proclamar o Evangelho, né? Render-se totalmente a Jesus, deixar que o governo de Jesus seja absoluto sobre a minha vida, sobre a sua vida, descobrir que existem muitas lições que todos nós precisamos aprender, né? Decidir ser humilhado, ser rebaixado imensamente, mas graças a Deus que se a gente se humilha sob a potente mão de Deus, no tempo certo, Ele nos exalta. Por isso que a gente deve ser encorajado ao invés de ser desanimado. Então que o Senhor nosso Deus te abençoe ricamente e que você deseje mais e mais desse reino. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus diz em Mateus 13:11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus 24:42, sermão profético de Jesus, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o reino dos céus é um termo muito especial, muito rico na Escritura. É uma parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é de eternidade a eternidade. E o reino dos céus é a parte no reino de Deus que vai, desde a primeira vinda de Cristo, né, o rei dos céus a essa terra, e termina com a sua segunda vinda para estabelecer seu reino sobre a terra. Então, o reino dos céus tem relacionamento especial conosco, os servos de Deus, os seus discípulos, com a igreja. Por isso que é muito importante que a gente tenha um entendimento extremamente claro do que é o reino dos céus e quanto ele significa para cada um de nós. Ele governa ou deve governar a nossa vida diária como cristãos, assim como também ele determina o nosso destino e o nosso futuro. Assim, amados, ele tem tudo a ver comigo e com você como servos de Deus. Então, eu sinto que a gente não pode mudar para outras coisas, por exemplo, o alimento, né? A Bíblia diz que alguns ainda não estão na dimensão do alimento sólido. Algumas pessoas vão ouvir e vão entender claramente aquilo que estamos trazendo. Outras não vão entender porque não estão na dimensão do alimento. Por isso que é bom que a gente medite juntamente sobre o reino dos céus. Não somente ouça, eu estou convocando você não somente a ouvir eu falando a respeito, né? Esse não é o caminho. Eu gostaria que você, servo de Deus, irmão, irmã, ou não cristão, se junte a mim meditando sobre o que é o reino dos céus para nós. Há uma síntese, né?
um conjunto de informações no no Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino. E Mateus, a gente tem um sentido completo, né? Esse escopo seria o sentido completo do que é o reino dos céus. E esse é um termo especial usado por Mateus. No livro de Mateus há 3 máximas concernentes ao reino dos céus. Por exemplo, quando você lê, e eu estou convocando você a meditar, né? Mateus capítulo 5 a 7, nós temos a revelação da natureza do reino. A realidade, a verdade eterna do reino dos céus. O que é realmente o reino dos céus? Mateus 5 a 7 vai falar sobre isso. Mateus 13, a gente tem os mistérios do reino dos céus que são contados pelo Senhor Jesus a mim e a você em parábolas. Então, estude Mateus capítulo 13, porque ele vai falar a mim e a você do desenvolvimento, da história do reino dos céus, como ele é movido nesse mundo, e ele somente é entendido por aqueles que são discípulos de Cristo, né? Ele não pode ser entendido pelo mundo. O mundo olha para o reino dos céus e vê como um mistério. Eles não podem entender, mas nós não. Nós que somos do Senhor devemos entender seu desenvolvimento através da história. E Mateus 24 e 25, que é chamado o Discurso das Oliveiras, ou o Sermão Profético de Jesus, é uma profecia que o nosso Senhor Jesus deu quanto relacionado, na verdade, né, à vinda do reino dos céus, para que a gente entenda a dinâmica do reino dos céus sobre a terra. É a manifestação pública desse reino, Mateus 24 e 25. Assim, no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar todo o sentido do reino dos céus. E aí, qual é a natureza do reino dos céus? Mateus 5 a 7. Vamos ver só esse texto, né? Mateus 5 a 7. E para a semana a gente continua, tá? Esse texto de Mateus capítulo 5 a 7 vai tratar sobre a natureza do reino dos céus, né? O Sermão do Monte. E aí nosso Senhor Jesus está falando para uma multidão. A Bíblia diz que a multidão vem a ele, mas ele não está falando à multidão especificamente, ele está falando aos seus discípulos. A multidão e os discípulos ouvem, né? Mas é aos discípulos que Jesus está dirigindo esse chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é uma lei. Moisés já tinha dado a lei. As pessoas dizem, infelizmente, que o nosso Senhor Jesus deu uma nova lei. De jeito nenhum. Porque ninguém pode guardar o Sermão do Monte. O Senhor Jesus não espera que alguém esteja capacitado para guardar as palavras, ou seja, tentar cumprir as palavras que ele falou em Mateus 5 a 7. Quanto mais você tenta guardar essas palavras, mais você entende que é humanamente impossível. Então, o que é o Sermão do Monte? Jesus está dizendo o que é o reino dos céus, que o seu reino, que o seu reinado, né, é relacionado ao reino dos céus, e como as pessoas que são discipuladas a ele tomam sobre si o caráter do reino dos céus. É isso que é o reino dos céus. Ou seja, tudo isso resume-se num sentido. É a graça, não é lei, né? Ninguém pode fazer, ninguém pode cumprir. Mas a graça está bem capacitada para nos transformar na semelhança do nosso rei. E fazendo isso vai revelar para nós o reino dos céus. E a gente vai entender a dinâmica do reino dos céus. É isso que Mateus 5 a 7 mostra. O capítulo 5 vai nos mostrar o produto da graça de Cristo. E que sua graça fez, né, em nós algo que nós não poderíamos fazer. Mateus 6 vai tratar do processo. Como é que ele funciona? Como é que o reino dos céus funciona? Como pode ser que pessoas como nós, né, podem ser transformadas e se tornar semelhantes ao que ele é, o nosso reino? E Mateus 7 vai nos dizer como a gente possui o reino. Em outras palavras, qual é a nossa resposta, qual é a nossa responsabilidade para com a graça de Deus. Então, a gente vai pensar sobre isso na próxima semana, procurando entender o que é meditação. Porque se eu convoco vocês a meditarem sobre esses textos, é importante também que a gente entenda qual o sentido dessa meditação, tá certo? Na próxima semana a gente dá continuidade. Fiquem com Deus, que o Senhor nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus, abençoe a mim e a você que nos ouve. Amém.